A paz do Senhor, estou aqui passando para entregar a introdução do livro do profeta Isaías. Você que ainda não é aluno da Escola Ninho das Águias, pode ser menina e menino, aluno e aluna, se inscreva. Nós vamos botar na descrição desse vídeo como você pode fazer a sua inscrição. Hoje, dia 10 de janeiro, nós iremos estar introduzindo o livro, mas até o dia 20 nós iremos dar alguns aprofundamentos dentro desse livro. Então são diversos vídeos que não iremos colocar aqui no YouTube, iremos colocar lá na Escola do Ninho das Águias. Então, para você ter todo esse conhecimento, se inscreva e venha estudar conosco. Isaías é conhecido como um dos maiores, um dos mais lindos livros da Bíblia, de forma teológica e de forma literal. Devido à sua forma de escrita, tendo poesia, tendo prosa, na verdade é como se fosse hoje o nosso Machado de Assis, um grande escritor. Isaías foi um profeta do Antigo Testamento que profetizou entre o século 8 e 7 a.C. e o livro de Isaías é considerado pelos eruditos como uma mini-bíblia. Por que, missionária Fernanda? Porque o livro ele é composto de 66 capítulos, como a Bíblia, 66 livros. E a divisão do livro de Isaías é entre o primeiro capítulo ao capítulo 39, como se fosse o Velho Testamento, que se compõe 39 livros. E depois, a partir do capítulo 40 ao capítulo 66, que compõe 27 capítulos, como se fosse o Novo Testamento. Então, de forma dividida e conforme os capítulos, é conhecido pelos eruditos como se fosse uma mini-bíblia. Nós sabemos que há uma teoria que diz que foram diversos Isaías que escreveram o livro. Só que essa teoria entra em descrédito pela prova de algumas coisas. Claro, não vou colocar o vídeo aqui, mas você que é aluno ou aluna da Escola Ninho das Águias, nós vamos provar lá com um vídeo que não são diversos Isaías que escreveu o livro, mas apenas um único Isaías, tá bom? O principal tema, a principal mensagem do livro é revelar um Deus que salva, é revelar um Deus salvador. E na verdade o nome Isaías significa o Senhor salva, o Senhor é salvação. Então o livro faz menção ao nosso Jesus, por isso é considerado o livro messiânico, porque fala tanto de Jesus no Velho Testamento, Nós sabemos que Daniel é considerado como um apocalipse do Velho Testamento, e Isaías, além da profecia, além de ser um livro totalmente profético também para as coisas vindouras, ele é conhecido como se fosse um evangelho no Novo Testamento, por falar muito de Jesus. Isaías é um profeta que, na verdade, é o mais citado entre todos os profetas no Novo Testamento. Ele é citado diversas vezes por Jesus e por Paulo. E é claro, alunos do Ninho das Águias, nós faremos um vídeo para mostrar todas as citações de Isaías em relação a Jesus, Versículos que ele cita Jesus, e depois é comprovado, com o nascimento, com a morte. Então nós vamos usar um vídeo só para isso. Então hoje, que é uma introdução, não dá para a gente falar tanto, mas só para você saber que lá
Os alunos da Escola Ninho das Águias vai ter também um vídeo só sobre esse assunto. Então, em seu tempo, Isaías era considerado um doido desvairado. Que isso, missionária? Como você pode falar isso de Isaías? Isaías era considerado assim. Se você ler o capítulo 20 de Isaías, vai falar que ele profetizou 3 anos, né, nu e descalço. Era para ele fazer menção a uma profecia. Nós sabemos que Deus utilizou muito disso no Velho Testamento, por isso que a gente vai ter um vídeo falando também sobre profetas, né? Porque é tão fácil a gente dizer, sou profeta, mas será que você quer ser como Isaías, que teve que andar nu e descalço para passar uma mensagem? E na verdade, em descrédito, né? Ele entra em descrédito ali, ele é rejeitado entre os líderes de Israel, porque ele escreveu, né, de uma forma, ele pregava de uma forma, ele agia de uma forma que não combinava, né? Por exemplo, as profecias de Isaías são todas, a maioria no pretérito, no passado. Aí ele diz assim: e um menino nos nasceu. Mas ainda não tinha nascido, ainda está muito lá na frente. E as profecias de Isaías, você vai notar que parece que ele foi transladado a uns tempos. Tem hora que ele está falando de um momento em que Judá, porque ele está profetizando a nação de Judá, e ele está profetizando ali, principalmente no começo, chamando o povo a atenção pelos erros que vem cometendo, que está atraindo uma sentença que nós sabemos que é o exílio, né? Nós sabemos que em Israel a Síria vem e depois vem Babilônia para Judá, né? Para o reino sul. Então Isaías está profetizando isso, está profetizando tanto para a nação de Judá, algumas vizinhas, e vai profetizar também para a liderança de Judá e de Israel, e você vai ver que essas profecias tem hora que se mistura com a profecia do nosso Messias, e tem hora que também vai misturar como se fosse agora a era da igreja. Então, a forma de profetizar, a forma de ser, já deixava muita gente sem acreditar nesse profeta. Ele ficou perambulando por 3 anos, nu e descalço, profetizando. Nós sabemos que ele é transportado para o futuro, e ele vai falar algumas coisas que parece de forma utópica. Quer ver? Isaías, lá no capítulo 60, verso 8, eu vou só simplificar, ele vai dizer: quem são esses voando como pombas, olhando pelas suas janelas? Isaías está profetizando quem são esses pombos, né? Olhando pela sua janela, que isso daí só se cumpriu agora, quando Israel retorna para voltar a fazer a nação. Então, Isaías, naquele momento, ele não tem crédito na sua nação. Quando ele está pregando, ele não tem crédito. E por causa disso, você vai ver isso no capítulo 8, no capítulo 29, no capítulo 30, que ele, por ser rejeitado, por não darem credibilidade no que ele estava entregando, ele pega alguns pergaminhos, né, principalmente de mensagem de julgamento e esperança, sela e entrega aos seus discípulos, os seus seguidores, alguns que realmente acreditavam em Isaías, como uma testemunha nos dias que estavam por vir. O fim de Isaías, ele morre, e a esperança dele é sempre reivindicando que Deus, né, cumpra suas palavras. E a gente vai ver que depois do exílio,
O povo, quando retorna, né, os seus seguidores, os seus discípulos de Isaías mostram, né, esses pergaminhos, e ao estudar vão notar que tudo o que Isaías profetizou se cumpriu. E aí começam a dar crédito pela profecia entregue por Isaías. E aí dá crédito e começam a não entender algumas mensagens a partir do capítulo 40, porque do 40 ao 66, os 27 capítulos, fala muito das coisas vindouras, de promessa, de uma nova Jerusalém, e nós sabemos que isso ainda nem se cumpriu, ainda vai se cumprir. Então, Isaías, após o exílio, é que ele ganha realmente fama nas suas escritas, porque nos seus dias atuais ele era considerado um louco. E muitas das vezes nós, como profeta, ao entregarmos profecia, ao entregar uma palavra de confronto, de conserto, de chamando a atenção, às vezes não temos o crédito. Jesus vai dizer que os profetas, nenhum profeta é aceito em sua pátria, nenhum. Ele não disse um ou dois, ele disse nenhum é aceito em sua pátria. Então, se você está profetizando, se você está entregando uma profecia, se você é um profeta legítimo da parte de Deus, e tem gente não dando credibilidade àquilo que você entrega, Isaías não tinha esse crédito. Mas lá na frente vão estudar, vão se dedicar. Por isso Jesus cita tanto Isaías. Ao citar Isaías, ele está afirmando e dando crédito àquele profeta. Então, ao abrir os pergaminhos após o exílio, se começou a aplicar suas palavras de esperança, né, nessa época. Isaías, nós sabemos que a Bíblia vai dizer no seu livro que ele é filho de Amós. Só que esse Amós não é o profeta Amós. A tradução judaica vai mostrar que esse homem era um homem da linhagem real. Por isso ele é citado como se fosse conhecido na nação e nos escritos de Isaías. Isaías é casado. A sua palavra, o seu livro vai citar a sua esposa como a profetisa, né? Aquela que profetiza. Isaías tem 2 filhos citados no seu livro. Nós vamos falar disso, sobre a sua vida pessoal, em outro vídeo também. Vai falar um pouquinho da sua família. E nesse vídeo da família, eu também vou falar do chamado de Isaías. Porque é interessante que Isaías já está profetizando desde o primeiro capítulo, mas só no capítulo 6 que ele tem um grande encontro com o Eterno. Quando ele olha a sua glória e quando ele cai em si e ele vê a sua realidade. Então você consegue entender que tem hora que a gente já está entregando, que a gente já está sendo um mensageiro, mas ainda precisa de um grande encontro com o Eterno. A sua chamada é, na verdade, designada como se fosse legítima após o capítulo 6. E nós vamos ver isso após a morte do rei Uzias. Isaías profetizou no reinado de Jotão, Acais, Ezequiel, Uzias e Manassés. O livro não fala de Manassés, mas a tradição judaica vai dizer que é aí, no reinado de Manassés, que Isaías vai ser morto. Então, essa parte da vida pessoal de Isaías, família e chamado, e a sua morte será um outro vídeo, tá bom? Só pra gente ter um amparato de tudo, né? Um panorama de tudo que a gente está entregando aqui. O cenário dessa época, o cenário tanto no Reino Norte quanto no Reino Sul é de prosperidade, mas uma falsa prosperidade. Por quê, Fernanda? Porque tanto o governo quanto a liderança religiosa encorajavam uma vida de corrupção. Então, os bens
né, que o governo e líderes religiosos possuíam, os seus luxos, era conseguido através da opressão do pobre. E isso é muito interessante. É uma nação que precisa de um profeta para dizer a salvação. O governo pode estar corrompido, a liderança religiosa pode estar corrompida, mas ainda existe um Salvador. Você consegue entender que a mensagem de Isaías é tão atual como naquele tempo? Então se oprimia o pobre para se ter mais dinheiro. Hoje a gente vê até dentro, né, da comunidade cristã, um cristão, por ter um título maior do que o outro, oprimiu o outro para se beneficiar da vida financeira do outro. E nesse tempo há uma religiosidade muito forte. A preocupação do povo é manter a forma e os rituais religiosos, mas a mente e o coração já se apartou há muito tempo do Senhor. A religião está envolvida com corrupção, com opressão ao pobre, com imoralidade e forma sexual. Está corrompida. É claro que é tudo por trás dos panos. Eu vou finalizar essa introdução só com o capítulo 1 de Isaías. Algumas partes para a gente estar fazendo menção. Diz assim o capítulo 1. Essa versão é aramaica, então é um pouquinho diferente. Diz assim: visão que teve Isaías, filho de Amós. Ele está tendo a visão no capítulo 1, mas a chamada será comprovada no capítulo 6. Filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém, no tempo de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céu, e escuta, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os engrandeci. O Senhor está dizendo, eu criei alguns e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento, a manjedoura do seu amo, mas Israel não me conhece. O meu povo não me compreende. Aí eu vou para o versículo 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos. Abandonaste o Senhor e provocaste a ira ao Santo de Israel e voltaste atrás. Por que serias golpeados novamente e ainda castigado? É Deus falando, olha, vocês vão voltar a ser castigados. Vocês eram cativo lá de Faraó, eu tirei vocês, tratei vocês, mas eu vou permitir que vocês retornem para o cativeiro e para a servidão. Aí ele vai dizer, versículo 5: por que serias golpeado novamente e ainda mais castigado? Toda a cabeça está enferma e todo o coração deprimido. Cabeça enferma, pensamentos enfermos, doentio e coração deprimido. Será que hoje o que a igreja está vivendo não é bem isso? É mentes doentes e coração com depressão. Aí, vamos lá para o versículo 11, diz assim: o que significam para mim os vossos sacrifícios? O que significa para mim vocês ir lá entregar aquele boi, aquela ovelha, aquele sacrifício? Declara o Senhor, estou farto de ofertas queimadas de carneiro e da gordura dos animais cevados. Não desejo mais o sangue nem de touro, nem de cordeiro,
e nem de cabrito. Deus está agora não recebendo mais aquele tipo de adoração. Aquele sangue, na verdade, está fazendo mal. E ele vai explicar por quê. Quando entraste perante mim, quem requereu isso de vossas mãos para pisar nos meus atos? Ele está dizendo, vocês estão entregando essa adoração e se acham no direito de entrar nos meus átrios. Não continuarei a trazer para mim ofertas inúteis. Tudo isso que vocês estão fazendo está sendo de forma inútil. O vosso aroma me é abominação. Nas luas novas e nos dias de repouso, aqui ele está falando das festividades de Israel, nas festas, convocais assembleias e eu não como da fraude e nem do assédio. Oferta, entregue, festa, mas que por trás tem fraude e assédio a pessoas. Aí o versículo 14 ele vai dizer, minha alma tem detestado vossas luas novas e vossas festas solenes. O Senhor está detestando aquele momento que parece de adoração. O povo está em festa, o povo está adorando, o povo está entregando oferta e Deus está falando, eu estou detestando tudo isso. Aí ele vai dizer, quando as vossas festas solenes chegaram a ser uma carga para mim, estou cansado de suportar. Quando estendeis as vossas mãos, eu esconderei os meus olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, é muita gente subindo o monte. Eu não estou fazendo menção a não fazê-lo, tá? Mas nós estamos vivendo esse tempo que é muita gente buscando oração, subindo o monte, fazendo sacrifício, entregando oferta, apresentando festa solene, apresentando adorações. Aí ele vai dizer assim, mas vocês multiplicam as orações, mas eu não escutarei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Não adianta a gente ter fraude, corrupção, assédio por trás, rolo, mas a gente querer apresentar um sacrifício que ele não está recebendo. Aí ele vai dizer assim no versículo 16, lavais e purificais, tirais as maldades das vossas ações de diante dos meus olhos. Tira a maldade das ações que vocês fazem. Aí no versículo 19 ele vai dizer, e obedeceste e me prestaste atenção, comereis o melhor dessa terra. Mas se não obedeceste e rejeitaste, será consumido pela espada. A boca do Senhor falou. A gente ouve muito as pessoas usando, se obedecer, comerá o melhor dessa terra. Mas o contexto de Isaías é dizendo, tira a corrupção, tira a opressão em cima do pobre, tira essa religiosidade de adoração, de festa solene, de oferta com sacrifício, mas que o coração não é voltado nem para mim e nem para amar o próximo. A mensagem de Isaías ainda se torna atual. Então, esse mês, nós iremos estudar um pouco mais todas essas mensagens. Nós iremos fazer lá no Ninho das Águias um vídeo para falar o que é profeta. Eu vou entregar lá para você. Eu vou entregar lá para você porque não são diversos Isaías. Eu vou entregar para você porque Isaías não tinha crédito na sua pregação. Alguns pontos da sua mensagem que chocava aquela nação. Eu vou entregar mais um vídeo falando sobre família, sua chamada e sua morte. Eu vou entregar lá também no Ninho das Águias citação ao Messias e o cumprimento delas no Novo Testamento.
E vou trazer também um vídeo de curiosidade para pregadores. Quais são os capítulos mais pregados e os versículos também, aonde muita gente prega. E nós iremos também fazer uma divisão de todo o livro para melhor entendimento. Cada capítulo a gente vai falar da palavra-chave e do que está sendo tratado ali. Então, Isaías, o Senhor é a salvação. O Senhor salva. Ainda está sendo pregado. Ainda há tempo para você que está envolvido com um governo corrupto ou com a religião que deixou de ser aquela que realmente adora de verdade, mas que está oprimindo o pobre, trazendo ofertas, sacrifícios, mas que está trazendo abominação e que está irando o nosso Deus. Que essa mensagem fale ao seu coração. E você, que ainda não é aluno da escola Ninho das Águias, vem estudar conosco esse mês de janeiro. Olha quanta coisa você já aprendeu aqui. Isaías é um dos profetas do nosso tempo que muita gente não estuda pela forma literal, difícil de entendimento, pela poesia, né, pela sua escrita, e muitas das vezes por algumas profecias, como eu falei, fazer menção não só no tempo atual dele, mas mais para frente ou agora ainda no tempo da igreja. Então, eu sei que tem muitos confrontos nos primeiros 39 capítulos, mas Isaías termina com promessa, com consolo, com conforto. E dizendo para aqueles que ainda se mantêm, aqueles remanescentes que se mantêm em adoração e aguardando de verdade o verdadeiro Salvador, porque quem salva não é o melhor governo e nem o melhor líder religioso. Quem salva é Jesus.